Eu costumo falar bastante sobre liquidez entrando no mercado, possibilidade de queda de taxa de juros nos Estados Unidos e por aí vai, então notícias relativamente, entre aspas, positivas para o mercado, mas no vídeo de hoje quero falar sobre um assunto um pouco diferente, fazendo um contraponto aqui, sobre uma potencial crise, então a gente já vem observando vários problemas na economia, já faz bastante tempo, os Estados Unidos têm mais de 38 trilhões de dólares de dívida, esse número não para de aumentar e problema está longe de ser resolvido. E o problema da dívida, ele é global, a gente vê as moedas fiduciárias perdendo poder de compra ao longo do tempo, então parece que mais cedo ou mais tarde o sistema financeiro atual vai ruir. E de tempos em tempos, é claro, crises acontecem. E vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. Primeira notícia aqui da Infomoney, posição de caixa de Berkshire Hathaway de Buffett dispara para 382 bilhões de dólares. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de mencionar, que está sendo noticiado já faz algum tempo, é a quantidade gigantesca de caixa do Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, certo? O Warren Buffett se aposentou, mas o fato é que a empresa tem um caixa gigantesco e geralmente eles utilizam esse caixa para comprar boas ações e um preço descontado. Então, será que ele está esperando, eles estão esperando, né? Enfim, esse desconto, essa correção no mercado, já faz algum tempo, é uma posição aí importante de ficar atento, por quê? Porque eles têm muita informação sobre o mercado, então é importante olhar o que os grandes players estão fazendo. Vou fechar aqui esse ad e seguindo aqui então, segundo gráfico que eu quero mostrar aqui para vocês agora, é o Buffett Indicator, né, o Market Cap to GDP. Então a gente vê que basicamente, as empresas nos Estados Unidos estão muito valorizadas se compararmos com o GDP, o PIB aí dos Estados Unidos. Então, é um indicador bom para mostrar quando o mercado está muito caro, como aconteceu, por exemplo, na bolha.com, na bolha da internet aí dos anos 2000. Aconteceu de novo em 2007, a bolha do subprime aí do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Então, é um ótimo indicador para mostrar se o mercado está barato e se o mercado está caro. E agora, desde principalmente as políticas de quantitative easing nos Estados Unidos, ou seja, impressão de dinheiro sem parar, esse indicador ele vem aumentando cada vez mais e já passa dos 200%. Então, é um sinal, de certa forma, alarmante, né? Quando eu falo de quantitative easing, o que é isso? É basicamente impressão de dinheiro feito pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. E a gente vê, então, a expansão da base monetária crescendo aí, né? A expansão da base monetária desde pelo menos 2008, desde a crise subprime, foi a medida que eles encontraram para varrer a problema aí, varrer a sujeira para baixo do tapete. E a gente vê, então, a expansão da base monetária e esse dinheiro acaba fluindo para algum lugar. Então, o problema não foi resolvido, que é a questão dos incentivos distorcidos, o que faz com que pessoas tomem decisões erradas e bolhas sejam criadas. Então, esse problema não foi resolvido. Basicamente, impressão de dinheiro e consequente desvalorização da moeda ao longo do tempo. O real já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e temos aí, então, como eu falei anteriormente, mais de 38 trilhões de dólares de dívida nos Estados Unidos e crescendo. Enfim, uma das consequências disso são os ativos escassos se valorizando, tivemos o ouro se valorizando aí nos últimos 2 meses mais 69% em dólar, a prata então nem se fala, quase 200% de valorização em dólar nos últimos meses, certo? E vai lembrar que, por exemplo, o ouro é uma posição defensiva, então é interessante observar esses movimentos aqui em metais. Bom, e agora eu quero trazer esse gráfico aqui do Cauê Oliveira no x.com, abre aspas. Fato curioso, desde 69, sempre que a taxa de desemprego subiu, o gráfico está invertido. Nessa magnitude nos Estados Unidos, duas coisas aconteceram. Número 1, o SP500 derreteu significativamente durante alguns meses. E número 2, uma recessão foi declarada pelo NBER. Então ele se pergunta, né, dessa vez será que é diferente? E aqui vocês podem ver, né, o gráfico está invertido, então quando a taxa de desemprego sobe, a gente vê essa linha azul aqui caindo, no caso, né? E isso está acontecendo, então sempre que a taxa de desemprego subiu, ou seja, está subindo agora, a gente pode ter ou o SP500 derretendo ou uma recessão declarada, né? Então, mais um indicador aqui interessante sobre, eu colocaria mais como uma fragilidade
fragilidade do mercado, porque pelo menos desde 2008, desde o problema ali que a gente teve com o subprime e consequentemente as políticas de quantitative easing, a gente viu que a situação não foi resolvida, a sujeira foi varrida para baixo do tapete, então essa bomba pode explodir a qualquer momento. Bom, então será que isso é o game over para os ativos? Né? Não necessariamente o mercado financeiro não reage à recessão, ele reage à resposta da recessão, pelo menos agora, com toda essa manipulação de bancos centrais e taxas de juros. Pode ser que, eventualmente, isso não seja mais efetivo, mas por enquanto é isso que acontece. Historicamente, quando o desemprego sobe, a atividade desacelera e o mercado cai. O que vem depois, geralmente, é corte de juros e lembrando, né, que vale a pena fazer aquele disclaimer clássico do canal, que eu quase me esqueci, que isso não é uma dica de investimentos, então nós não temos como prever o mercado com apenas poucos indicadores que eu estou mostrando aqui, mas são indicadores que valem a pena serem observados para que a gente fique atento, né? Então, além disso, já deixa o like se você gosta dos vídeos do canal e considere fazer parte da área de membros para apoiar aí financeiramente o canal e ter acesso também a todos os vídeos exclusivos. Bom, então o que pode acontecer nesse momento de mercado desacelerando? Inclusive a gente tem uma pressão política para a queda de juros, certo? Corte de juros. Então é justamente isso, né? Corte de juros, mais dinheiro, expansão monetária, estímulos fiscais. E novamente eu gosto de mencionar esse artigo aqui da Lynn Alden, onde ela fala sobre a relação entre liquidez global e preço de vários ativos, como Bitcoin principalmente, mas também ações e ouro e assim por diante. Então, basicamente, o que está acontecendo agora é um incentivo quase que inverso. Então, em uma recessão, o mercado compra mais ativos depois que a impressora do Banco Central é ligada, digamos assim, né? Corte de juros, expansão monetária, estímulos fiscais. E é a partir daí que os ciclos de alta começam. Só que isso daí, ele na verdade piora o problema no longo prazo. É varrer a sujeira para baixo do tapete, como eu falei anteriormente. Então, se a gente pega esse gráfico aqui, desde 2008, quando a gente teve aquele problema lá no mercado imobiliário dos Estados Unidos, sempre que acontece algum estresse no mercado, eles continuam imprimindo dinheiro. Isso faz com que o valor das empresas em relação ao PIB, ao GDP, esteja muito esticado e o Buffett Indicator, que eu mencionei no início do vídeo, esteja muito esticado. Então, sinal de alerta. Então, basicamente, o que faz o mercado subir e se valorizar, a liquidez aí que está entrando no mercado torna toda a situação mais instável e cria esse risco que deve ser mencionado. Então é importante falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala aí, principalmente no meio bitcoinheiro, a gente sempre vê a liquidez como algo positivo e sim, geralmente existe, né, essa relação entre preço do Bitcoin e liquidez, mas é importante lembrar que isso acaba criando um cenário de bolha e que pode criar uma correção muito forte em algum momento, só que como a gente não sabe quando isso vai acontecer exatamente. Tem grandes investidores que já vêm alertando sobre esse problema há bastante tempo, né? Fica difícil ficar totalmente fora do mercado, mas também é importante pensar em uma questão de gestão de risco. Bom, onde é que o Bitcoin entra em toda essa história, então? O Bitcoin não é um ativo de crescimento tradicional, nem apenas risk-on, ou seja, não é um ativo que se valoriza apenas quando tem liquidez e os ativos voláteis aí estão subindo. Sim, isso acontece, mas não é apenas isso. É um ativo que se beneficia de expansão de liquidez global, perda de poder de compra nas moedas e resposta monetária agressiva à crise. É exatamente o cenário que costuma seguir altas relevantes no desemprego. O erro comum aqui é que a maioria olha para esse tipo de gráfico e pensa que se tem uma recessão, tudo vai cair. E sim, isso pode acontecer no curto prazo, mas o ciclo, pelo menos desde que as políticas de quantitative easing começaram e se tornaram mais frequentes, geralmente é de queda, medo, estímulo monetário, liquidez e reprecificação dos ativos escassos. É isso que está levando, em boa parte, aí, todos os ativos para as máximas históricas e por isso que esse gráfico aqui está tão esticado. A gente olha, por exemplo, o SP500, certo? Onde é que está o gráfico do SP500? Eu acho que está aqui, né? Aqui, o gráfico da SP500. Ele está na máxima histórica e desde 2008 ali, ele subiu mais de 800% em dólar. Então é uma valorização aqui brutal, que vem acelerando e
Enfim, eventualmente correções acontecem ou realmente a moeda fiduciária vai rumo a zero e todo o poder de compra aí vai sendo diluído, então não é como se a gente tivesse tudo valorizando de forma real. Sim, as coisas estão valorizando nominalmente, mas se a gente levar em consideração a inflação real, a expansão da base monetária, enfim, aí os ativos não estão se valorizando tanto. Bom, então em resumo aqui, o que eu quero dizer com tudo isso? O mesmo motor aí de aceleração dos ativos hoje em dia é basicamente o que está gerando uma grande bolha que pode gerar uma correção em algum momento, por isso a gestão de risco é importante. Bom, a provocação, se dessa vez é diferente em uma coisa. Sim, né? Nunca houve um ativo escasso global líquido e neutro como o Bitcoin, nunca houve ETFs drenando oferta diariamente, nunca houve estados, empresas e fundos competindo pelo mesmo ativo. Mas em outra coisa não é diferente. A resposta ao desemprego continua sendo imprimir, expandir e estimular. Leitura final aqui, então, esse gráfico não é bearish para o Bitcoin no médio prazo, ele é prelúdio clássico de um ambiente onde ativos financeiros sofrem primeiro, política monetária muda depois e ativos escassos reagem por último, porém com força. O risco não está no gráfico, o risco está em esperar o consenso, perceber o que vem depois. Silêncio, dados frios e pouca euforia ainda costumam ser parte do começo, não do fim. Bom, a minha interpretação geral aqui é o seguinte: a gente tem moedas fiduciárias colapsando, a gente tem algumas alternativas de ativos escassos, o ouro aí talvez seja a alternativa mais clássica, ouro e outros ativos escassos, né? Prata, ações, imóveis, por aí vai. E o próprio Bitcoin. Ele foi criado justamente com o intuito de resolver o problema do dinheiro que está aí criado. Agora que eu acabei de ver essa imagem aqui, né, que eu não sei se tem a ver com a notícia, mas essa imagem é muito boa, né, se ela for invertida, ou seja, o Bitcoin como aquilo que vai estourar a bolha da moeda fiduciária. Mas, enfim, feito esse disclaimer, só a única questão é o seguinte: beleza, liquidez é bom, baixa de taxa de juros é bom, para aumentar o preço do Bitcoin, de ativos escassos? Sim, geralmente sim, existem alguns estudos que mostram isso. Inclusive, qual que é o problema aqui? O problema é que essa bolha está sendo inflada e, eventualmente, quando isso explodir, se acontecer de forma abrupta, pode acontecer um certo estresse. Observe aqui tudo subindo muito há bastante tempo, né? Todos os ativos escassos aqui. E geralmente quando a gente vê essa euforia no mercado é um momento de atenção. Grandes players estão com caixa, né? Já mostrei ali o caixa da Berkshire Hathaway. Não é à toa que eles estão com caixa. Provavelmente ali, claro, existe uma certa rentabilidade. A taxa de juros dos Estados Unidos não está em zero, mas potencialmente o caixa é utilizado para comprar ativos baratos no momento certo, né? Então, quando a gente vê esses indicadores tão esticados, é momento de atenção. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram, deixem um like, cliquem no sininho. Tem muito para falar ainda sobre os riscos da economia atual com a bolha da dívida que vem se criando, que é realmente brutal aqui, 38 trilhões de dólares e crescendo em tempo real só nos Estados Unidos de dívida. Então, enfim, quero saber a opinião de vocês. Eu vejo vocês muito em breve no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.